Senhor Deus, eterno Pai, somente crer, Senhor, é o que estamos professando, porque cremos, Senhor, e sabemos que Tu estás aqui, Senhor Deus, conforme a Tua palavra nos ensina, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor ali está, Pai. Cremos que o Senhor está aqui no nosso meio, Pai, para nos abençoar com a Tua palavra, nos ensinar, nos orientar, para que possamos, Senhor Deus, sair daqui melhores cristãos, melhores filhos, melhores esposos, melhores esposas, Pai, melhores irmãos, e assim, ó Deus, seguir o Teu conselho, para que possamos agradar o Teu Espírito Santo. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas debilidades, as nossas muitas fraquezas, Senhor. Tenhas misericórdia de nós e nos ajude, Pai, através da Tua palavra, que possa ser ungida, Senhor Deus, no coração dos Teus filhos. Unja os meus pensamentos, meu coração, a minha mente, tudo o que tenho, Senhor Deus, tome o controle e o Senhor possa ter liberdade no nosso meio nesta manhã, Senhor. E que cada coração que aqui está possa receber a Tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando a cada um, no nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 24. Versículo 22. Mateus 24, versículo 22, que diz assim: Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Portanto, se disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão. Eu não sei, na minha tradução, na Bíblia, na tradução aqui, mas em algumas traduções, onde estiver o corpo, se ajuntarão as águias. Essa tradução aqui está errada. Essa aqui, ela não diz águia, ela diz outro pássaro. Mas aonde se ajuntarão o corpo, aí se ajuntarão as águias. Que Deus acrescente as bênçãos sobre sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Eu vou intitular essa mensagem, na mesma mensagem do irmão Brana, que ele prega sobre os ungidos dos últimos dias. Dando apenas uma sequência da última escola que tivemos, porque não somos uma denominação, eu apenas li bastante, a última vez, o irmão Brana explicando a respeito, o porquê não somos uma denominação. E agora, se Deus nos ajudar nesta manhã, vamos ver se conseguimos falar um pouquinho dessa mensagem que o irmão Brana nos ensina. E eu vou falar sobre 3 profetas verdadeiros e 3 profetas falsos. Os 3 primeiros verdadeiros são Moisés,
Micaías e Jeremias. Os profetas falsos são Balaão, Zedequias e Ananias. Mombrana vai nos ensinar que eles estavam com a unção correta, a unção verdadeira. Um profeta verdadeiro, com a unção verdadeira, porém o seu ensinamento era falso. Parágrafo 25 desta mensagem, se você quiser marcar, vamos aprender um pouquinho com o irmão Brana, para que assim possamos ser bem objetivos. Agora, ungido é alguém com uma mensagem. E a única maneira que a mensagem possa ser trazida é por um que seja ungido. Vocês creem nisso? É por alguém que esteja ungido. E esse seria um profeta ungido. Se levantarão falsos mestres ungidos. Um profeta ensina o que é a sua mensagem. Mestres ungidos, mas pessoas ungidas com ensinamento falso. Estão compreendendo, irmãos? Ungidos, Cristos, aqui o irmão Brana explica, Cristos, plural. É o que Jesus disse aqui em São Mateus, que nós lemos aqui. São Mateus 24 diz assim: pois aparecerão falsos cristos. Cristos, a palavra Cristo quer dizer ungido. Então, quando Jesus fala aqui Cristos, ele fala ungidos. Ele poderia dizer assim: aparecerão muitos Jesuses, mas o povo não acreditaria. Alguém que aparecesse na tua frente e dissesse: eu sou Jesus. Eles não iam acreditar. Mas Jesus disse falsos cristos, ou seja, falsos ungidos. E falsos profetas. Tudo no plural. Tudo no plural. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, irmãos, se possível fora, enganaria até os próprios eleitos. Pessoas ungidas com ensinamento falso. Como um Cristo singular. Então, estes teriam que ser ungidos, que a sua profecia, do que eles estivessem ensinando, seria a diferença, porque eles são ungidos. Vamos fazer essa base aqui. Parágrafo 28. Agora, alguém poderia dizer para mim: o senhor crê que essa unção nessas pessoas significa que é a unção do Espírito Santo? Uma pergunta que poderiam ser feitas para o irmão Brana. Você poderia dizer, irmão Brana, que essa unção que está sobre essas pessoas é a unção do Espírito Santo? O irmão Brana disse aqui: sim, Senhor. É a unção do Espírito Santo. O genuíno Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa, e todavia elas são falsas. Estão compreendendo, irmãos? Agora, eu quero que você abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 6. É uma escola, né, irmãos? Que Deus nos ajude a chegar onde realmente tivemos a inspiração. Hebreus capítulo 6. Olha o que a Bíblia nos diz aqui. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismos e imposição de mãos
e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E assim faremos, se Deus o permitir. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Agora o versículo 7. A terra que absorve a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Recebe a bênção da parte de Deus. Se, porém, produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Agora, olha o que o irmão Brana diz. Aquela mesma terra que foi semeado o trigo, que nasceu o trigo, junto com aquele trigo também foi semeado o joio. É isso? Então, quando aquela terra está sedenta por água, e a chuva do céu que vem sobre ela, ela cai sobre o trigo e o joio. Os dois são abençoados. É isso? Deixa eu pular aqui para nós irmos devagarzinho, mas entendermos bem. Parágrafo 45 desta mensagem. Notem, tanto o trigo como o joio vivem da mesma unção. Tanto um crente como o manufaturado vivem da mesma unção. Não percam isso, irmãos. Notem, vou repetir. Tanto o trigo como o joio vivem da mesma unção do céu. Da mesma unção do céu. Ambos se regozijam por ela. Eu me lembro disto, referindo-me outra vez àquele exemplo lá, daquele dia no Grants Mill. Eu vi aquela visão, o irmão Brana falando aqui sobre a visão que ele teve, né? Olha, ele vai explicar a visão para nós aqui. Aquela visão subir. E havia uma grande terra ali. E ela tinha sido toda arada, e lá ia um semeador. Primeiro, eu quero manter isso diante de vocês. Observem, o que vai primeiro então, e o que segue depois. E enquanto este homem vestido de branco vinha pela terra semeando semente, então por detrás dele vinha um homem vestido com roupas escuras, parecia muito furtivo, andando de mansinho por trás dele. O diabo anda com sapato de algodão, né, irmãos? E aqui vem o diabo lançando uma semente. De mansinho por trás dele, semeando o joio. Ou seja, nós vamos entender, semeando o joio. E quando isto aconteceu, então eu vi ambas as culturas. Estão compreendendo, irmãos? Que não é uma sementinha normal, mas é culturas, tradições. Ambas as culturas crescerem. E enquanto cresciam, uma era trigo e a outra era joio. E veio uma seca. Quando parecia que ambas tinham, isso foi uma visão que o irmão Brana teve.
quando pareciam que ambas tinham suas cabeças inclinadas, apenas clamando por chuva, clamando por bênção, clamando por cura, clamando por libertação, clamando pelas bênçãos celestial, olha o que o irmão Branham disse: então veio uma grande nuvem sobre a terra e choveu. Deus atende o nosso pedido ou não atende? Atende. Mas Ele escuta a oração do joio também. Só que aquela chuva e o trigo se ergueu, levantou e gritou: glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. E o joio se levantou e gritou: glórias ao Senhor. Estão compreendendo, irmãos? E o joio de novo: glórias ao Senhor. Os mesmos resultados. Os mesmos resultados, irmãos. Ambos perecendo, ambos iam morrer. E então o trigo cresce e fica com sede. E por estarem no mesmo campo, na mesma plantação, no mesmo lugar, sob a mesma torrente, saiu o trigo e saiu o joio pela mesmíssima coisa. Quem lembra aqui que o irmão Branham fala que quando há um movimento, tem um nascimento de gêmeos? São dois espíritos que nascem em um movimento, e esses dois espíritos são gêmeos. Aí você tipifica Jacó e Esaú, tipifica Caim e Abel. Foram movimentos que teve, uma mudança que teve, e nasceu ali dois homens, dois filhos, dois espíritos. Isso já sucedeu lá no Jardim do Éden ainda, irmãos. Vocês sabem de cor isso aqui, né? Dois espíritos, porém, um era da semente original, um era da semente do trigo, e o outro da semente de quem? Da serpente, do maligno. Duas sementes, porém um só ventre. É isso que o irmão Branham fala, não é? Um só ventre gerou dois filhos de pais diferentes. Na mesma torrente, saiu o trigo e saiu o joio pela mesmíssima coisa. Notem, a mesma água de unção que traz o trigo. É tremendo isso aqui, irmãos. Aquela mesma unção da palavra, aquela mesma verdade, aquela mesma pregação, aquela mesma unção que traz o trigo à vida, traz o joio. Aquela mesma palavra que te dá o Espírito Santo também traz a manifestação do joio. Estão entendendo? O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, estou no parágrafo 46, que lhes dá o desejo de salvar almas, que lhes dá o poder de realizar milagres, ele cai tanto sobre o injusto, como para com o justo. O mesmíssimo Espírito. Agora não se pode fazer de uma outra maneira, e entender Mateus 24, 24, que seriam tão parecidos, que enganaria até o próprio eleito. Agora, o que seria tão parecido com essa mensagem, irmão? O que poderia ser tão parecido com essa mensagem? Vamos aprender. Eles seriam tão parecidos. Ele disse: surgirão falsos cristos, isto é, falsos ungidos, usando a mesma unção. Não esquece, a mesma unção, a mesma mensagem, a mesma palavra, a mesma Bíblia. Mas o que eu disse no começo? Que a profecia era correta, a unção era correta, mas o ensinamento. E o diabo foi tão furtivo quando se aproximou de Eva,
que ele não chegou com um movimento pentecostal. Ele chegou com um ensinamento. E nesse ensinamento tinha 99% de verdade. Por isso que Eva acreditou. Porque o diabo apenas trocou uma só palavra. Nesse dia morrereis. E ele colocou entre nesse dia e morrereis, ele colocou não morrereis. Ele acrescentou só apenas essas 3 letras. Não. Não faz mal, não tem importância. Pode continuar assim. Surgirão falsos cristos, falsos ungidos, olha só, irmãos, com a coisa genuína. Talvez vocês não compreendam, alguns não compreendam agora, irmão, mas isso aqui está sendo uma injeção. Isso aqui é um antivírus. Isso aqui é um antigripe. Para que quando esses espíritos surgirem, você pode saber. Pedro disse, fazei prova de todos os espíritos. Foi Pedro ou João? Fazei prova dos espíritos se eles são de Deus ou não. E ele vem e diz, porque aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Eles estarão ungidos com a coisa verdadeira, genuína. Irmãos, deixa eu perguntar para você. Igreja, aqui, nós aqui. Um batista te enganaria? Um assembleiano te enganaria? Um católico te enganaria? Então o que seria tão parecido? O diabo não foi tão furtivo com Eva que usou a própria palavra que Deus tinha falado? E Amós 3:7 diz, Deus não falará coisa alguma, nem revelará coisa alguma, sem antes falar aos seus servos E hoje o que o diabo está fazendo, usando o que o profeta disse para perverter, inverter, ou seja lá como for. Porém, olha o que nós vamos aprender. Eles estão ungidos com a coisa genuína, mas serão falsos profetas. Na mensagem, porque sou contra a religião organizada, o irmão Brana disse que profeta no Novo Testamento é pregador. Quem já leu? Só para confirmar. Profeta no Novo Testamento é pregador. Vamos colocar aqui então que eles serão falsos pregadores. Estão ungidos com a coisa genuína. Estão com a palavra verdadeira, estão com a mensagem verdadeira, mas serão falsos pastores. Serão falsos profetas. E eles serão falsos mestres disto. Irmãos, quantos mestres surgiu dessa mensagem? Eles pegam essa mensagem e fulano de tal sabe tudo, entende tudo, e se as pessoas não tiverem discernimento de espírito, disse o profeta, elas cairão em uma emboscada. E sem observar, o profeta disse, eles tirarão algo da palavra e nem perceberão. Sem observar, eles colocarão um pregador casado 2 ou 3 vezes no púlpito. Sem observar, eles estarão casando homens e mulheres que têm 2 ou 3 mulheres ou 2 ou 3 homens ainda vivos. Mas ele é mestre. Ele conhece a Bíblia. Ele conhece a mensagem. Ele pode ser um pastor, pode estar ungido com a coisa verdadeira, mas o ensinamento dele é falso porque não condiz com a palavra. E o mensageiro dessa hora disse, se você quer saber se aquele homem ou mulher é de Deus, faça o teste da palavra, não é isso correto? E o teste da palavra é o que, irmãos? Ver o que a Bíblia diz, e é isso que nós temos que dizer.
porque o profeta desta era, ele não veio dizendo nada mais. Ele não acrescentou e não diminuiu o que a Bíblia diz. Ele apenas veio revelar a palavra para nós. É lógico que aqui pode haver pensamentos de dizer, ei, mas deixa eu dizer uma coisa, isso enquanto você era ignorante, eu não estou falando na questão do tempo da ignorância, eu estou falando depois de que você conhece a mensagem, é disso que eu estou falando, porque nós lemos Hebreus, não lemos? Os que foram iluminados, e que provaram do poder de Deus, e que sabem da verdade, por que não fazem? O que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é verdade? O que faria um homem ser um falso mestre de algo que é verdade? É uma pergunta que o Mombrana faz. Agora nós chegaremos à marca da besta. Quantos sabem o que é a marca da besta aqui? Nós estudamos esses dias. Estudamos, né? É o quê? A marca da besta é apostasia. E apostasia quer dizer o quê? Abandono da fé. E a fé é o quê? Uma revelação. Estão compreendendo? E aonde nós recebemos a revelação? Não foi pela mensagem, irmão? E a era em que estamos vivendo é uma era de apostasia, disse o profeta na mensagem, a era da Laodiceia. Era de apostasia, era em que as pessoas estão abandonando a fé original, os princípios bíblicos. O que faria uma pessoa ser falso do que é verdade? Nós chegaremos à marca da besta. E vocês verão que é a denominação. Eu não estou aqui para debater, nem denegrir a imagem de igrejas e pessoas que convivem em certas denominações. Mas, irmãos, francamente, nós temos que ter a nossa bandeira. Nós temos que saber em quem nós cremos. Porque senão um assembleiano nos conquistará. Um católico nos conquistará. É a denominação a marca da besta. Nós vamos chegar nisso. Vem falsos mestres, falsos ungidos, cristos ungidos. Porém, falsos mestres. O que o mestre é, irmão? Ele não é um ensinador da palavra? Ele vem ensinando a palavra? Ele vem ali, sabe tudo, conhece tudo, pode pegar um texto do qual você lê e não compreende, porém o mestre pega e esmiuça aquilo ali para você, faz tão compreensível que até uma criança entende. E esse é o mestre. Porém, nesse último tempo, haverá falsos mestres. E se eu e você, nós como igreja, não estivermos fundamentados na palavra de Deus, não estivermos naquilo que Pedro falou, estejamos aptos para responder a respeito da nossa fé, eles citarão escrituras, citarão parágrafos de mensagens, citarão uma pregação, citarão tudo que eles tiverem baseados. Mas falso. Tal como aqui algum tempo atrás eu citei isto, eu poderia citá-lo porque nós estamos em conexão, um dia eu estava conversando com um amigo meu, e isto está chegando esta manhã no Arizona, e ele tinha uma plantação de fruta cítrica, vocês já ouviram muito disso, né? E ele tinha uma árvore lá, a qual era uma laranjeira, que estava produzindo toranjas, limão, tangerina, tângelo, isso é o cruzamento de tangerina com toranja. E eu esqueço quantos frutos diferentes havia naquela mesma árvore. E eu disse,
para o homem. Eu disse: como é isto? Que tipo de árvore é essa? Ele disse: a árvore em si é uma laranjeira. Eu disse: por que existem toranjas nela? Por que existem limões nela? Ele disse: eles estão enxertados nela. Eu disse: entendo. Eu disse: agora, no próximo ano, quando essa árvore produzir uma outra carga de frutos, os quais amadurecem aproximadamente na mesma época, eu disse: então tudo que ela produzir será laranjas. Se ela for uma laranja de umbigo, ela produzirá laranjas de umbigo. Não produzirá, Senhor? Foi a pergunta que o Mombrana fez, né? Será que vai produzir laranja na próxima carga? E o homem disse: não, Senhor. Cada galho enxertado produzirá a sua espécie. Irmãos, eu não sei, eu posso estar errado, vocês me corrijam, mas nós não somos enxertados. Nós viemos da raiz. Nós nascemos de novo. Nós temos um novo nascimento, nós não somos enxertados. Porque se nós fôssemos enxertados, nós viveríamos da vida de Deus, produzindo os nossos frutos de pecado. Porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Estão compreendendo agora, irmãos? Olha, ele disse: não, Senhor. Aquele ramo de limoeiro, aquele ramo de tangerina, produzirá tangerina e o limoeiro de limão. Ele disse: sim, Senhor. A toranjeira dará toranjas daquela laranjeira. Que coisa, irmãos. O Mombrana vai tipificar aqui para nós entendermos, para alguns aqui que estão chegando agora. Eu disse: louvado seja Deus. E ele disse, ou melhor, ele disse: sim, Senhor, essa é a natureza do galho. Por isso que ele produz limão, é a natureza do galho. Por isso que ela produz toranja, é a natureza do galho. Ela só está vivendo da vida da laranjeira, mas a natureza dela é limão. Daria uma pregação só aqui, né, irmãos? Ela está vivendo da vida de Cristo, mas a sua natureza é denominação. Ela está se alegrando com a chuva do Espírito, a unção do Espírito, mas ela age como uma Jezabel, porque a natureza dela é natureza de limão, é natureza de toranja, é natureza de lima, seja lá o que for. Vamos continuar. Vocês estão gostando, irmãos? Por isso que eu amo a mensagem do profeta, irmão. Não tem como nós sermos enganados. E eu disse: louvado seja Deus. E ele disse: o que houve, reverendo Brana? Ele disse: o que quer dizer isso? Eu disse: mais uma pergunta só. Agora, algumas vezes, a laranjeira produzirá laranjas novamente? Essa foi a pergunta que o Mombrana fez. E ele disse: sim, quando um outro galho brotar dela. Essa laranjeira pode produzir laranja? Sim, quando aquele galho vier dela. E quando vier dela, produzirá o fruto dela, que é a laranjeira. E o Mombrana disse: glória a Deus, um dia haverá uma árvore brotando diretamente da raiz. Aleluias. Quando um outro galho brotar dela, não quando um for enxertado nela. Porém, elas são todas frutas cítricas, e elas vivem da vida cítrica que está na árvore de fruta cítrica. E eu disse: aí está, a metodista produzirá metodistas. A batista produzirá batistas. A Assembleia de Deus produzirá assembleianos, puro. Católicos produzirão católicos do pé roxo. Como o velho ditado, né? Mas a palavra de Deus produzirá a noiva, a palavra.
Aleluias. 49. Agora pode-se enxertá-la aí, veja você, cada toranja, limão, tângelo, tangerina, quaisquer frutos cítricos que sejam cada um deles, pode viver daquela árvore, mas dando falso testemunho. Falso testemunho. Dando falso testemunho da árvore, vivendo da árvore. Vós sois as minhas. Jesus disse, vós sois as minhas. Então, se nós estamos enxertados, nós apenas estamos dando um falso testemunho. Mas quando nós viemos da raiz, é um testemunho verdadeiro. Você vê isto? Eles estão vivendo e prosperando na vida genuína que aquela árvore, que está naquela árvore. Agora, aí está Mateus 24, 24. Tão parecido. Tão idêntico. Mas por que estão tirando da mensagem? Por que estão excluindo parágrafos? Por que estão tirando de uma mensagem e botando em outra para dizer o que o Mombrana não disse? Sabe o que é isso, irmãos? São enxertos que o homem está fazendo. Mas escrevam isto, vocês verão os frutos logo aí. Nós veremos os frutos desses enxertos logo aí. Como um ancião, pastor ancião já velho, disse, isto é apenas a ponta do iceberg. Homens que começaram no princípio bem, mas em determinados pontos, em determinada área da sua vida, Deus abençoou o seu ministério, cresceu o seu ministério, a tal ponto de ele se tornar uma pessoa orgulhosa que pode dizer que o Mombrana não quis dizer aquilo, ou que a palavra não quis dizer aquilo. Tire uma palavra daqui desse livro de profecia e as pessoas terão o quê? Seu nome tirado do livro. Acrescente alguma coisa aqui e as pessoas terão as pragas acrescentadas sobre suas vidas. Irmãos, eu vou continuar lendo. Dá vontade de pregar. Vê isso? Eles estão vivendo e prosperando na vida genuína daquela árvore. Eles estão vivendo e prosperando, mas com um ensinamento falso. Meu Deus. Sabe, pastor, naquele tempo que foi escrito aquilo, para as mulheres não cortar o cabelo, era um tempo onde as mulheres prostitutas raspavam a sua cabeça. Foi por isso que Paulo disse para as mulheres não cortarem o cabelo. Mas foi para aquele tempo. Hoje não faz mal você cortar um pouquinho, só aparar as pontas. Irmão, nós somos fruto genuíno. Nós não somos enxertados. Ei, pastor, não era para aquele tempo, ou melhor, era só para aquele tempo. Hoje não precisa mais. Então, eu vou citar só uma escritura aqui, ou duas. Que toda palavra do homem seja mentira, mas a minha a verdade. Gálatas 1:8, Paulo disse, se eu, quem foi Paulo? Paulo pôs o fundamento, trouxe o evangelho, tirou do projeto. O que Paulo fez? Ele foi um construtor ou não foi? Ele disse assim, eu como sábio construtor pus o fundamento, mas veja quem constrói sobre ele, quem edifica sobre ele. Aí Paulo pega aquele projeto de Deus, que ele recebeu por revelação,
Porque Gálatas 1:8 ele disse, o que eu tenho, eu não recebi de homem nenhum, nem aprendi com homem nenhum, mas pela revelação do Espírito Santo. Então Paulo pega aquele projeto e desvenda ele. Por que um engenheiro faz? Um mestre de obra faz. O mestre de obra pega o projeto do engenheiro, tudo que o engenheiro tinha na mente ele colocou no papel, correto? Então aquele engenheiro colocou aquele projeto no papel, e ele larga agora na mão do mestre de obra. Quem que é o mestre de obra? É uma pessoa qualificada para desvendar o projeto. Ou seja, tirar desse papel e colocar em cima de um terreno. Paulo foi esse mestre de obra. Ele pegou aquele projeto que recebeu por revelação de Jesus Cristo e tirou do papel e pôs o fundamento, bateu o esquadro, deixou tudo alinhadinho. Aí veio os outros, que Efésios 4:11, e deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, doutores, pastores e assim por diante. Então chega ali o pedreiro, aleluia, tudo é uma conexão, irmão. Chega o evangelista, ele pega aquele projeto, olha e muitas vezes não entende, então ele vai até o mestre de obra. Como é que faz aqui? O mestre de obra diz, não, vamos fazer assim, ó, puxa as medidas, e aquele pedreiro vai fazer o quê? Só levantar os tijolos. O pastor não foi chamado para desvendar projeto. Já está desvendado o projeto. O pastor foi chamado para colocar os tijolinhos. Mas sabe, numa obra, quem trabalha com obra sabe, que sempre vai ter aqueles que vai dizer, eu acho que não é assim. Eu penso, não que eu estou contra a tua ideia, mas eu acho, não é isso, meu Mateus? Eu penso que daria para nós fazer isso. E fazendo isso, você sai fora do projeto. Eu penso, pastor, que só um pouquinho não faz mal. Eu penso, pastor, que dá. Nós estávamos numa época muito radical, né, pastor? Nossa, era só pauleira, agora não, Não, irmãos, nós temos que ter o equilíbrio da mensagem. Porque se é para nós viver igual uma denominação, nós vamos ter só o tabernáculo de Deus aqui e ser uma denominação com o nome de Deus vinculado nela. Nós não somos uma denominação. Porque uma denominação não recebe um profeta, nós recebemos um profeta. E quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. O que é galardão de profeta? É ver o que o profeta viu, revelação que o profeta teve, nós também temos. Quem que é a revelação? Jesus Cristo é a revelação, aleluias. Mas o pastor conhece. Ele vai me dizer o que fazer. O problema, irmãos, deixa eu, entre parênteses aqui, abre aspas, fecha aspas, não sei como é que fala. O problema é que quando a pessoa vai buscar um conselho para o pastor, ela já tem opinião formada. Pastor, eu estava pensando aqui, e fica assim, estava pensando aqui, que eu devia fazer aquilo, sabe? Eu quero buscar um conselho. Aí você sabe que aquilo é errado. E se você é um falso pastor, se você é um falso mestre, se você é um falso ensinador, você vai dizer, sim, irmã, claro, pode ir. Desde que você pague teus dízimos e traga suas ofertas, isso é o mais importante, pode ir. Mas se ele é um verdadeiro pastor, ele vai dizer, irmã ou irmão, assim, a Bíblia nos ensina, o profeta nos ensina, e você vai explicando, isso vai dar errado. Quando você descobre, a pessoa já está fazendo aquilo, ela só veio para dar um descarrego de consciência. É como aqueles 2 homens de televisão que foram perguntar para o irmão Brana, devo ter uma televisão ou não, irmão Brana? Para um, irmão Brana disse não, e para o outro, irmão Brana disse sim. E o rapaz lá, o diácono, estava, o que está acontecendo? O profeta, o irmão Brana deve estar
Aí o irmão Brana, como era um profeta de Deus, ele disse não. Para aquele que eu disse sim, ele já tinha uma televisão. Para aquele que eu disse não, ele não tinha. Então ele vai acatar o conselho e não vai ter. Então, irmão, diga não ou sim, se a pessoa já tem, você não pode fazer nada. Mas haverá nesses últimos dias falsos mestres, falsos pastores, falsos ungidos, que farão você viver uma vida errada, porque eles são mercenários. Eles estão vivendo e prosperando na vida genuína que está naquela árvore. Agora aí está, Mateus 24, 24. Vai contrariar um homem desse para você ver, irmão. Vai contrariar uma pessoa que tem a ideia formada. Vai contrariar um pastor que tem a doutrina errada. Nem dá. Vivendo da mesma vida, mas eles não estavam certos no princípio. Aonde começou o princípio, irmão? A nossa referência é aonde? Igreja primitiva, aonde? Atos dos Apóstolos. Irmão Brana chega a dizer, eu vou dizer aqui, ó. Irmão Brana disse, não era Atos dos Apóstolos, mas era Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. E a nossa igreja começa ali. Quando nós estávamos fazendo o evangelismo ali em São Luís, eu vou te dizer, ali nós temos um trabalho e tanto, viu? Porque ali nós não vamos converter. Vamos dizer assim, em palavras, entre aspas, né? Nós vamos ter que tirar aquela bagagem do povo primeiro. E depois converter eles. Porque você vai, entrega um folheto. Bom dia, tudo bem? Aqui está um folheto, um convite especial que estamos fazendo um trabalho evangelístico aqui na cidade, assim, assim. Você crê na Bíblia? Creio, sou da Assembleia. Você nem pede se eles são ou não são, eles já dizem, eu sou da tal igreja. E você é da onde? De qual igreja? Eu não digo que sou da Tabernáculo. Eu digo eu sou da igreja primitiva. Você já ouviu falar? Igreja primitiva? Sim, aquela que começou lá em Atos. Que recebeu a unção do Espírito Santo e depois saíram pregando a verdade. Você conhece? Ah, sim. Daí você entra. Mas a primeira coisa, irmão, eles têm um bloqueio. É a plaquinha deles. Ah, sim, eu sou da luterana. Muito bom esse folheto, mas eu vou na minha igreja. Eles, estão vivendo da vida, mas eles não estavam certos e não estão certos no princípio. Eles estão dando falso testemunho daquela árvore. Estão compreendendo, né, irmãos? Falso testemunho daquela árvore. É uma laranjeira, todavia é uma árvore de fruta cítrica. E eles dizem, esta igreja, esta denominação está testificando de Cristo e tem um batismo falso nela. 48 eu estou, 49. Ela está testificando de Cristo. Qual igreja, qual denominação não testifica de Cristo? Qual igreja não está dizendo que está com a verdade? Todas elas. A católica, a assembleia, a batista, a metodista, a presbiteriana, pentecostal, seja lá quem for, eles estão professando que estão com a verdade, pregando a verdade, mas dando um falso testemunho. E o que fala mais alto, irmão? E o que fala mais alto? Não disse o profeta que vale mais a pena viver um sermão do que pregar um sermão? O testemunho. Como é que a pessoa vai dizer, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, mas e as vestes? E a maneira de se comportar? E a maneira de agir?
O testemunho não está mostrando. Como é que nós vamos dizer que somos o povo da mensagem? Agora eu vou tocar em nós, irmão. E isso cabe a mim. Quando eu prego aqui, eu prego para mim também. Isso serve para mim. E você, pegue para você se você achar que é bom. Como vamos dizer que somos o povo da mensagem e o nosso testemunho está dando testemunho de uma denominação? Tem que haver a diferença em algum lugar. Malaquias 3:18, eis que olhareis e vereis a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Desculpa, irmão, eu sou o atalaia aqui hoje, mas eu vou ter que dizer. Qual é a tua espiritualidade, irmã? Vim com a unha pintada pegando um pão santo, sendo que nem os cachorros comeram aonde estava pintado. Você vem pegar o pão, que é o corpo, simboliza o corpo de Cristo. Uma mulher foi condenada por se pintar. Os cachorros comeram a sua carne, e a Bíblia diz que ela serviu de esterco para o campo. E você vem profetizando, dizendo que é cristã, e toma do vinho que simboliza o sangue que nos purifica do pecado, e toma o pão que é o corpo de Cristo. Eu acho que nós estamos escutando muitos coaches pelas internet e estamos esquecendo que existe um profeta verdadeiro que condenaria essas coisas. Alguns podem me chamar de radical, de fanático, seja lá o que for, mas eu não posso sair fora dessa mensagem, meus queridos. Lembra na mensagem, considerando os seus caminhos, o profeta disse que ele foi seguir o rastro de um urso e se perdeu? O que eu vejo nessas internets com esses pastores liberando tudo são rastros de ursos. E as pessoas seguem dizendo só porque o camarada é famoso e conhece a mensagem, mas dá para ver que não conhece bem. Aí a pessoa começa a andar que nem o profeta estava, em círculos que os índios chamavam o círculo da morte. Vem, toda pintada, cheia de corrente, cheia de pulseira, e a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. E então coma deste pão e beba deste cálice, pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não é o pastor que te condena, é as tuas atitudes. O mundo tem entrado dentro da denominação e está entrando dentro do povo chamado a mensagem. Nós temos que expulsar esse pecado, igreja. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, quem não quer? Todos nós queremos, mas existe um requisito para ser cheio do Espírito Santo. Existe um requisito, e o requisito é casa limpa, adornada. O profeta condenava até a pó de arroz, e agora? Será que ele não condenaria esses batonzinhos pintando seus lábios, mocinha? Isso te levará para o inferno. Palavras de um profeta. Quando ele teve aquela visão, as almas que estão encarceradas, ele viu aquelas pessoas rebocadas. Parecia gangrena. E quando ele volta ali para o mundo, ele vê aquelas pessoas e ele diz, ei, eu vi essa pessoa lá. E aí você diz, eu sou da mensagem, andando com pinturas, que é uma coisa que veio do paganismo. Estude a história, estude a Bíblia, estude a mensagem para ver se essas coisas não vieram do paganismo. Estou pregando muito forte, irmãos? Porque está poucos os amém, né? Eu sou a favor da gente se regozijar, entrar na presença de Deus, glorificar. Olha, eu sou pentecostal. Mas um pentecostal sem fundamento é só uma denominação. Um crente sem a palavra, ele só é um denominacional.
porque ele pega aquilo que é bom para ele. Isso é bom para mim, isso não. Isso é bom para mim, isso não. Isso aqui serve para mim, isso não. Então você está desqualificando a palavra e tirando dela. Então, irmãos, nós não devemos brincar mais de ser cristão. Nós temos que ser cristãos. Eu queria saber onde Deus, em sua palavra, abriu uma brecha para o povo pecar. Me mostrem, igreja, me mostrem, irmãos, me mostrem, pastores, aonde Deus abriu uma brecha para o povo pecar, que foi liberado por Deus, que foi dito, não, pode deixar que agora está comigo, eu me responsabilizo. Nunca! Deus vai se responsabilizar pela sua palavra. E ai do atalaia que tomar a touro e não se responsabilizar atrás dessa palavra. Não estou dizendo que o atalaia seja santão, não, porque não existe homem santo se o Espírito Santo não estiver naquele homem, não existe igreja santa se o Espírito Santo não estiver naquela igreja. Então, se o atalaia estiver aqui e ele vê aquela coisa, vê aquilo acontecendo e ele não falar, a Bíblia diz que ele será cúmplice. Então, irmãos, jovens, se vocês estão caminhando pelo caminho errado, eu estou aqui como um atalaia de Jesus Cristo para dizer, saia disso. Porque depois lá no inferno não terá misericórdia. Deus tem o tempo certo. O Paulo disse assim, o tempo que se chama hoje. É hoje que nós temos que se acertar. É hoje que nós temos que nos reconciliar. É hoje que nós temos que aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E o pecado tem entrado dentro das igrejas. E os falsos pastores têm colocado mulheres pintadas atrás do púlpito, pregando. Paulo condena isso. Ah, mas o meu pastor disse. Eu não quero saber o que o teu pastor disse. Eu quero saber o que a Bíblia diz a respeito disso. Vai se levantar os Balaão, muito eloquentes, muitos dogmáticos, cheios de PhDs, LLDs, doutorados em filosofias, vai se levantar com a unção correta, mas o ensinamento falso, com o dom correto, mas o ensinamento falso. Vocês lembram da visão que o Mombrana teve numa das primeiras reuniões pentecostal que ele foi? Mombrana entrou e aquele povo alegre, regozijando, dando glória a Deus, e daqui a pouco 2 homens se levantam, um fala em língua e o outro interpreta. Quem já escutou isso, ele fala na mensagem de demonologia, espíritos sedutores, se não me falha a memória. E aqueles 2 homens se levantaram e profetizaram, que Mombrana disse que os lábios deles chegavam a ficar branco ao redor. E o Mombrana, como tinha o discernimento, sabia que aquilo era do Espírito Santo. Profecia certa. Porém, ele disse, eu quero conversar com esses homens. E ele foi conversar. E ele disse, com o primeiro que eu conversei, era um genuíno cristão. Verdadeiro, sincero, um verdadeiro cristão. Porém, o outro, quando eu conversei, Deus me deu uma visão, e eu vi que ele era casado com uma mulher loira e estava vivendo com uma morena, cabelos pretos. E eu disse isso a ele, ele só olhou para mim, virou as costas e saiu. E o Mombrana disse, se existia alguém hipócrita na face da terra, aquele era um. E aí, irmãos? E o interpretar em língua, e o falar em língua, não estava certo, estava certo, estava correto, na unção correta, no espírito verdadeiro. Porém, havia ali uma falsidade, uma hipocrisia. Nós podemos receber a unção certa aqui no culto, irmãos. A unção correta, o espírito correto aqui, quando a unção desce. Mas lá fora podemos ser falsos.
E eles dizem, esta igreja, esta denominação está testificando de Cristo e tem um batismo falso. Testemunho da palavra, tentando dizer que o poder de Deus foi somente para os discípulos. Jesus, ele mesmo disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todo o ramo que alguma vez, árvore que alguma vez produza, cada ramo que estiver na árvore, e estes sinais seguirão os ramos genuínos. Jesus não disse, eu sou a oliveira, vós sois, mas ele não disse que nós somos enxertados. Nós somos os ramos, e o ramo vem da videira, e aquele ramo que vem da videira, ele tem que dar o fruto da videira. Aquele cristão que nasce de novo, ele vem de Cristo, ele tem que dar o fruto de Cristo. Ela, onde, contanto que seja uma árvore, contanto que ela esteja produzindo ramos até o fim do mundo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberes alguma coisa mortíferas, não lhes fará dano algum. Aí o irmão Brana, uma certa vez, fez um desafio. Quem poderia expulsar um demônio dizendo Pai, Filho e Espírito Santo? Ele disse, eu faço um desafio com vocês, irmãos denominacionais, batistas e que creem no batismo trinitariano. Tomem um demônio e tentem expulsá-lo nesses títulos para ver se vocês conseguem. Não conseguem. Porque Atos capítulo 4, versículo 10, que não há no céu nem na terra nenhum nome mais poderoso do que o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava conversando com um cavalheiro há não muito tempo atrás, um erudito. Passa rápido essas horas, né? Um erudito, cristão e cavalheiro, ele disse, senhor Brana, nós rejeitamos todas as revelações. Eu disse, então vocês têm que rejeitar Jesus Cristo, pois Ele é a revelação de Deus. Amém? Deus revelado em carne humana, a menos que você veja isto, você está perdido. Jesus disse, a menos que creiais que eu sou Ele, morrereis em vossos pecados. Ele é a revelação de Deus, o Espírito de Deus revelado em forma humana. Se você não puder crer nisto, você está perdido. Você coloca nele uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, ou qualquer outra pessoa além de Deus. Você está perdido. A menos que creiais que eu sou Ele, morrereis em vossos pecados. Uma revelação. Não é de se admirar que eles não puderam vê-lo. Ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai o traga. E todo o que o Pai me deu, nas raízes, aleluias, nas raízes, irmãos, virá a mim. Na mensagem, a era de Pérgamo, o irmão Brana disse, não lembro a página, mas vai estar ali entre 143 a 149, o irmão Brana diz que a evidência de quem tem o Espírito Santo é quem crê na mensagem da hora, é quem recebe a palavra. Quem leu isso, irmãos? A evidência do Espírito Santo é isso, é quem recebe a palavra. Ai, mas eu como é que eu vou receber? O pastor bate demais. Meu Deus, irmãos, eu não sei, eu sou assim. Eu gostaria de chegar numa escola dominical, irmãos, sinceramente, e me fazer de cego, como se eu não visse nada, mas eu não posso, eu vejo tudo. Como é que Deus vai como se Deus permitir, irmãos, que eu chegue até lá naquele dia, como Deus vai me cobrar? A cobrança não vai chegar para você, irmãos, irmãs, jovens. A cobrança vai ser para mim, você viu e não avisou. O sangue está nas tuas mãos. Eu pergunto, Hebreus 13:8, teve alguma diferença até hoje? Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, o hoje, o eternamente. Ele não vai mudar, nunca mudou, não pode mudar a respeito da sua palavra.
E eu pergunto por que os ensinamentos do princípio ainda não estão mais sendo pregados. Eu vou generalizar, não é só aqui, é em todo o mundo. A mensagem hoje, os pastores tomam o púlpito e dizem: oh, nós somos um povo próspero, Deus te abençoe e faça isso, nós somos a nação eleita. E você olha para aquelas irmãs, olha para aqueles homens, todo maquiado, toda maquiada. Como é que nós vamos ser a geração eleita? E você olha lágrimas nas pessoas, você olha choro nas pessoas e vê o que a Bíblia diz: a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto, mas o verdadeiro justo, ele não vai estar chorando por causa da unção, ele vai estar clamando por causa do pecado do mundo. É isso que a Bíblia diz ou não é? E eu pergunto, nós nessa era que estamos vivendo, estamos chorando por causa do pecado? Não estamos, irmãos. Não, nós não estamos preocupados com o pecado, é verdade. É verdade, irmãos. Nós passamos pela vitrine e vemos a moda e dizemos: oh, que vestido mais lindo. Quando nós devia dizer: ei, isso aí faz uma mulher levar tantos homens para o inferno. Tanta coisa hoje, irmãos, que parece que ao invés de abrir a porta, estão fechando a porta para entrar no céu. Mas a porta aberta para entrar no céu é essa mensagem. Saiamos dela, o que vai virar de nós? Saia dos pontos da mensagem, veja o que vira com essa igreja aqui, se não vai virar uma denominação. Daqui a pouco nós temos uma pregadora aqui. A missionária fulano de tal vai pregar hoje. Mas quando Deus chamava um atalaia verdadeiro, irmão, não importava se era israelita, se era presidente, se era prefeito, se era quem fosse, se tivesse no eiro, aquele atalaia dizia: ó, você entra para dentro. Em outras palavras, né? E essa mensagem, ela está como um atalaia para nós, irmãos. Entre, saia desse enredo. Então, vocês têm que rejeitar Jesus Cristo, pois Ele é a revelação de Deus, Deus revelado em carne humana. Jesus disse: a menos que o Pai, que creiais que eu sou Ele, morrereis em vossos pecados. Veja, e aquele que vier a mim, que o Pai me der das raízes. Aleluias. Por isso, irmãos, sinceramente, cristãos verdadeiros é aqueles que estão enraizados na palavra. Não estou dizendo que você não pode ter falhas, defeitos, problemas. Isso nós vamos ter, se nós viver 300 anos aqui na face da terra, nós vamos ter problema. Nós vamos ter falhas. Nós vamos ser pessoas com falhas, porque nós estamos sujeitos a essas coisas. A carne é fraca, nós sabemos disso, mas agora condizer com o pecado, não. Espera aí. Não. Não devemos apoiar. Como nós devemos amá-lo, adorá-lo, louvá-lo, em ver o fruto do Espírito nos últimos dias. Na árvore noiva. Na árvore noiva. Amadurecendo no cume do tempo. E esse é o tempo do amadurecimento, irmão. Da semente verdadeira. Só não esqueça, a semente verdadeira, que é o trigo, e o joio vão amarelar no mesmo tempo. Vão estar amadurecidos no mesmo tempo. A videira verdadeira e a videira falsa, ambas tinham a mesma unção. A água caía sobre ambas. Não é de se admirar que ele nos advertiu. Enganaria até os escolhidos, se possível fora. Notem, elas se parecem iguais. O que eu disse para vocês antes? A metodista enganaria vocês? Não. Nenhuma denominação enganaria vocês, irmão. O diabo vai ser tão furtivo nesses últimos dias que ele usará essa mensagem. E tirará algo dela e colocará algo a mais para que as pessoas creiam.
Irmão Brana, eu procurei, eu pesquisei, eu fui a fundo no casamento e divórcio. O tempo da ignorância vocês esquecem. Mas eu fui a fundo, fui ver se o irmão Brana realmente tinha liberado. Mas sabe o que o irmão Brana disse? Uma pergunta que fizeram, irmão Brana, meu esposo não quer mais viver comigo porque eu me tornei uma cristã e ele não quer saber. Ele quer ir embora. O irmão Brana disse, deixa que ele vá. Você não deve ficar forçando ele, deixa que ele vá, deixa que ela vá. Devo eu casar de novo? O irmão Brana disse, nunca faça isso. Permaneça fiel a Deus, cumprindo com o seu papel, ganhe seu esposo, ganhe sua esposa sem palavras, mas nunca case de novo, porque o que eu recebi no casamento de divórcio foi o assim diz o Senhor. Irmão Brana, e nós que somos casados, e fiquem assim, o anjo disse para vocês permanecerem assim, mas agora que vocês conhecem, não façam mais isto. E aí, irmãos, vamos olhar para as circunstâncias? Tem casos e casos, casos e casos. Nós temos uma mensagem. Desculpe, irmãos, mas é a verdade. Casos e casos. Eu estou dizendo aqui, irmãos, esquecendo o tempo da ignorância. Antes de você conhecer essa mensagem, tudo bem. Agora você é um novo cristão, uma nova cristã em Cristo. Deus nem olha mais para isso. Está lá no mar do esquecimento. A tua vida passada. Agora você tem que ver que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas e depois que você conhece essa mensagem, é isso que eu estou falando. E se você tem um falso pastor, irmão, que quer encher a igreja, que quer ter todo tipo de pessoa aqui dentro, ele vai dizer, tudo bem, e vai abençoar. Só que aquela bênção não é de Deus. É apenas um homem colocando a mão sobre a cabeça de um casal e jogando palavras ao vento. Diga-me, o profeta disse, onde Deus abençoaria algo que é amaldiçoado? Veja Acabe. Zedequias, vocês conhecem a história. Ungido, e era um profeta profetizando uma mentira, abençoando Acabe, muito fundamentalista, o profeta disse. Porque ele disse, essa terra nos pertence, e realmente olhasse nos fundamentos, a terra pertencia a eles mesmos. Muito fundamentalista, usou as escrituras, disse sim, a terra de Ramote e Gileade lhe pertence. Estava fundamentado ou não estava? Estava, aquilo pertencia a Israel. Usou a escritura, profetizou, fez 2 chifres de ferro e disse, com isso você irá e destruirá os sírios. Mas aquilo foi uma música nos ouvidos de Acabe. Olha, como é bom você ouvir uma coisa boa, né, irmãos? Como é bom você ser abençoado estando no pecado. Mas eu pergunto, Acabe, olha só, esse sim é o profeta dessa era que eu gostaria mesmo, que eu gosto dele. Mas Josafá, irmão Brana, disse, tinha uma pequena fé lá dentro do coração, olhou 400 profetas proferindo a mesma coisa. Se ele fosse dar uma analisada nas escrituras, disse o profeta na mensagem de Micaías, o profeta, ele disse, se Josafá fosse olhar nas escrituras e visto o que Elias tinha falado a respeito de Acabe, ele nunca teria amizade com Acabe. É isso correto, irmãos? Mas Josafá não olhou nas escrituras. Mas mesmo assim, aquela fé que estava ali, revelou algo para ele. Mas tem alguma coisa errada. Tem mais um? Sabe, irmãos, eu quero estar incluso nesse tem mais um. Eu quero que você esteja incluso nesse tem mais um, que vai seguir os parâmetros lá daquele tempo. Tem mais um que vai manter os princípios da Bíblia. Aquilo era, como é que eles chamam hoje? Para
para os jovens principalmente. Até esses dias uma jovem me falou que ela foi raiada na escola por causa da saia comprida e o cabelo comprido. Careta, essas coisas. Dão um apelido para tudo hoje, né, irmãos? Mas, irmão, lá na escola tem mais um. Aqui, ó. Mas olha teus colegas, olha só, eles são da Metodista, são da Batista. Olha só, o presbítero, o bispo, chefe Zedequias, que é lá da Luterana, que é lá da Presbiteriana, que é lá da Assembleia de Deus, uma das igrejas maiores que tem na cidade. Olha só, as membros dele aí, ó, tudo certinho, tá tudo bonitinho. Ele deixou, mas não tem que ter um Micaías lá, irmão. Tem que ter um Micaías lá na empresa, tem que ter um Micaías lá na faculdade, tem que ter um Micaías aonde estiver essa mensagem, enquanto for apregoada, tem que ter um Micaías. Não importa quantos Zedequias apareçam com 2 chifres de ferro, dizendo que você pode viver esse tipo de vida, mas Deus vai ter um Micaías aqui nessa cidade de Erechim, dizendo, não viva isso. Isso está contra a mensagem de Elias. Josafá olhou e disse, acaba olhou e disse, mas homem, tem mais um. Tem mais um Ariel lá que não para de falar das irmãs pintadas. Tem um Ariel lá que não para de falar dos cabelos compridos das irmãs. Tem um Ariel lá que não... Olha, aquela igreja de vocês lá, tem um pregadorzinho lá que eu vou dizer. Eu sei que nem todos recebem, irmão, mas a semente eleita vai receber. O eleito vai receber a palavra. Dói, machuca, mas é bálsamo para a nossa alma. Fere muitas vezes os nossos sentimentos, fere nossas emoções, mas a nossa alma regozija, irmão. Tem mais um aí, um Micaías. Ele fala mal, fala que a minha patroa se veste mal, se pinta mal, diz que é uma Jezabel, diz que os cachorros vão comer a carne dela. Onde é que já se viu isso? Onde é que tu viu um pregador? Não tem nem cultura, não tem nem educação, ele nem recebeu um PhD, não tem nem crachá da nossa igreja. Eu odeio esse homem. E Josafá tentando acalmar a ira do rei, disse, não fale assim, o rei. Mandaram chamar e Acabe disse, faz o seguinte, chamou um oficial. Disse, faz assim, ó, vai lá, chame Micaías, filho de Imlá, mas convença ele de falar apenas o que o bispo-chefe Zedequias falou. Porque o bispo-chefe Zedequias, se ele ouvir você falar a mesma coisa que ele falou, ele vai te dar um cargo. Ele vai te dar uma posição. Você pode entrar para o mundo da política. Você pode ser o pastor da tua igreja e pode ser o vereador da cidade. Você pode ser o pastor da tua igreja e pode ser o prefeito da cidade daqui um dia. O que você acha, Micaías? Irmãos, o profeta disse, ele estava falando com a pessoa errada. Você tem esse emprego, coisa boa, você vai ganhar bem, mas você precisa usar calça. Amém? Você tem esse emprego, mas você precisa usar o uniforme da empresa. Tem alguém que poderia dizer, está falando com a pessoa errada. Não vou negar o evangelho, não vou negar o nome do Senhor Jesus Cristo está sobre a minha vida, porque o dia que eu fui batizado, eu prometi ser fiel a Deus. Micaías, ele não estava dentro da escola lá dos bispos e profetas, ele estava no deserto recebendo uma unção divina, ele era profeta verdadeiro. Faz lá o que o chefe te mandar, tá? Daí nós vamos te dar um crachazinho, nós vamos te dar uma cesta básica, nós vamos te dar isso, nós vamos te dar aquilo, nós vamos te dar isso, nós vamos te dar aquilo. E quem sabe o chefe Zedequias se compadeça de você e te dê uma faculdade de teologia. Que nem o irmão Brana disse, olha, eu posso ver aquele homem baixinho, careca, dizer, essa teologia de vocês não serve para nada. Todos esses anos estudando Deus e nem conhecem Deus. Eu nunca estive dentro da escola de vocês, mas eu conheço Deus. Vai, Acabe. Eu vi Israel dispersos como ovelhas sem pastor.
E o amor divino do bispo-chefe agora entrou em ação. Foi lá e deu um soco na boca de Micaías. Olha só essa palavra. Por onde passou o Espírito do Senhor de mim e foi a ti. Zedequias recebeu a unção. E o profeta disse que a unção era correta. Porém o espírito era falso. O ensinamento era mentiroso, porque ele saiu fora das escrituras. Quando ele disse para Acabe, vai que você será abençoado. E Elias, antes disso, disse, você e tua família, Deus exterminará da face da terra. Em outras palavras, foi Elias que profetizou sobre Acabe que os cães lamberiam o sangue dele e que os cães comeriam a carne de Jezabel. Foi Elias que profetizou. E Zedequias não deu atenção para as escrituras e disse, vai que você vai ser abençoado. Mas vinha um ali que tinha fundamento, tinha base nas escrituras, sabia o que Elias tinha falado, sabia o que Elias tinha profetizado. Chegou ali e disse, você vai morrer lá, em outras palavras. E conforme as escrituras disse, aconteceu. Conforme Elias disse, aconteceu. Porque Micaías só disse aquilo que o profeta Elias já tinha pronunciado. E nós, como Micaías, devemos dizer somente o que o profeta Elias dessa era disse. Nem tirar, nem acrescentar. O que o profeta Elias disse, nós diremos. Nós vamos dizer, e se é pecado, nós vamos dizer que é pecado. E se eu condeno unha pintada, é pecado, irmãos, é pecado. Cabelo pintado, olha, pulseiras, esses anéis, meu Deus do céu. Você vem com as mãos cheias de bijuteria. Nós somos original, irmãos. Nós não damos frutos de toranja nem de limão, nós damos fruto da laranjeira. Original, viemos da raiz. Aí vocês são muito antiquados, que nos chame de antiquado, mas nós temos um fundamento. Uma palavra. Estamos encerrando, irmãos. Não vai dar para terminar, mas estamos encerrando. E se uma igreja diz, eles creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e negam seu poder, suas obras negam sua palavra, a igreja que crê em Jesus Cristo fará as mesmas obras de Jesus Cristo. Terá a vida de Jesus Cristo, e se não for, não importa se a vida está caindo nela, se não for predestinada das raízes, ela produzirá toranja, toda vez ou algo diferente. Mas se for a vida predestinada nas raízes, ela produzirá a vida de Cristo nela. Você e eu temos que produzir a vida de Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Note, mas é o que elas produzem que mostra a diferença. É o que você e eu produzimos que mostra a diferença. Eu não creio, irmãos, não creio que nós devemos deixar certas coisinhas entrando aos poucos, porque isso vai enraizar. E se enraizar, depois quem vai tirar? Se pode uma coisa, pode tudo, porque a Bíblia diz, se omitir um só mandamento, omitiu todos. Mas isso não é mandamento, mas é uma ordem da Bíblia. A Bíblia nos ensina. Só para encerrar o parágrafo 60. Mas você poderia ver que a unção cai sobre o injusto, os falsos mestres, e faz com que eles façam exatamente o que Deus lhe disse para não fazerem. Compreenderam isso, irmãos? Mas você poderia ver que a unção cai sobre o injusto, os falsos mestres, e faz
com que eles, os falsos mestres, façam exatamente o que Deus lhes disse para não fazerem. Então, se Deus disse na sua Bíblia que uma mulher não deve usar roupa de homem, eles fazem o que Deus disse para eles não fazerem. Só lá na empresa pode, irmã, tá? Pois tu pode vir tomar ceia, não tem problema. Só lá na empresa você pode usar saia, calça comprida, mas aqui tu usa saia. Tá? Aqui na igreja tu usa saia, pode vir bem vestidinha, tudo, tá? Mas lá não. Já que você é uma necessidade, né? Olha, Davi disse, eu fui jovem e sou velho, nunca vi um justo padecer o pão. Deus não vai permitir você negar a palavra dele para você ser abençoado prosperamente. Não, nunca. Se você for fiel no pouco, no muito Deus te coloca. Mas eles o farão de qualquer maneira. Porque eles não podem evitar. Como pode um abrolho ser qualquer outra coisa a não ser um abrolho? Não importa quanta chuva boa caia sobre ele, ele tem que ser um abrolho. Essa é a razão que Jesus disse, eles serão tão parecidos que enganaria até mesmo os escolhidos, o qual está nas raízes. Se fosse possível, mas não é possível. Não é possível, irmão, enganar o verdadeiro eleito. Não é possível enganar o verdadeiro cristão. Por quê? Os escolhidos estão nas raízes. Aleluias! Se fosse possível, mas não é possível. Um trigo não pode fazer nada a não ser produzir trigo. Vamos nos colocar de pé. Você não pode fazer nada a não ser produzir a vida de Cristo em você. Essa noiva, essa igreja não pode fazer nada a não ser produzir os resultados, os frutos desta mensagem. Você crê? Você crê que o que foi pregado aqui é verdade, irmãos? Com todo o seu coração? E que nós não somos uma denominação? Balaão disse, nós somos como todos eles. Vocês podem ser como nós. Irmão Brana disse, isso trouxe fornicação a Israel, trouxe pecado a Israel. Irmão Brana disse, nós não somos como eles. Nós somos um povo separado para Deus, escolhido, nação santa, predestinados para um propósito, e esse propósito é levantar a bandeira do Evangelho, defendê-la com a nossa alma, com o nosso testemunho. Não importa o que bispo, o que pastor, o que fulano, o que Beltrano fale, nós temos que ficar atrás da palavra de Deus, que toda a palavra do homem seja mentira, mas a minha seja a verdade. Jesus disse isso. E não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, olha o que nós temos para o próximo culto. Quando eu tiver a oportunidade do próximo culto, eu vou trazer, já que na escola é pouco tempo, né? Mas eu creio que esse é o nosso alimento, irmão. Esse é o feijão com arroz desde a antiguidade. E esse é um alimento que não pode faltar na nossa mesa. É o Evangelho da hora, para os predestinados da hora. É aquilo que eu disse no final de semana passado. Se você for uma plantinha, ao se apresentar para esse sol aqui, você vai amarelar. Mas se você for uma planta que nasceu lá do deserto, já veio predestinada porque o sol da justiça te puxou, não importa quanto quente esteja o sol, você vai louvar Deus, vai glorificar Deus, vai dizer, isso é verdade. Mesmo que aquilo bata um pouquinho, mas você vai dizer, amém, Senhor. Eu creio nessa mensagem, eu sei que é verdade. Levante suas mãos, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por sua bondade e misericórdia. Sabemos, Pai, que a tua palavra, ela é o nosso escudo broquel. Sem ela, Senhor, nós estaríamos aqui apenas como uma denominação, apenas como religiosos, Pai.
mas nós não somos religiosos, nós não somos uma denominação, nós somos filhos nascidos de novo do Espírito Santo, Pai, pois nascemos da Tua palavra, nascemos da água e do Espírito, Senhor, e cremos que o Senhor está aqui através dos ensinamentos, através da Tua palavra, trazendo resultados, Pai, daquilo que é perfeito, daquilo que é honroso, daquilo que é fruto do Espírito Santo, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor, e aquilo que nós não podemos falar, que eu não pude falar, que o Teu Espírito Santo possa colocar em cada coração, em cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e Te agradecemos desde já. Muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Obrigado por terem vindo. A gente honra vocês pela presença, porque sem vocês não haveria culto. Obrigado, Deus abençoe, Deus recompense a cada um. Eu creio que isso servirá de ajuda e de bênção para todos. E hoje à noite nós teremos o nosso culto da ceia, né? Da Santa Ceia do Senhor. Então venha com o espírito preparado e pronto para adorar o Senhor Jesus Cristo e também participar da Santa Ceia do Senhor. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Tenha um bom dia.